Salve Maria Santíssima. Vamos hoje falar um pouquinho sobre Santo Tomás de Aquino, começando alguns áudios sobre os santos. Lembrando que os santos devemos contar com a sua intercessão, devemos imitá-los e devemos também, de forma muito tranquila, saber que eles refletem a glória de Deus. Venerar um santo é reconhecer a graça de Deus na vida de um pecador. Ou seja, os santos que foram pecadores e hoje contemplam a face de Deus, porque se deixaram ser transformados por esta graça. Santo Tomás, hoje doutor, conhecido como doutor Angélico, e um grande apaixonado por Deus, vai nos ensinar tantas coisas, né? A gente pode deixar uma bibliografia para você ir pesquisando mais sobre Santo Tomás já no início. Você pode se aprofundar na Suma Teológica, os 9 volumes da Edições Loyola. Pode também procurar Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino, Psicologia e Metafísica, editora Paulus, de Henrique Dominique. Iniciação à Filosofia São Tomás de Aquino, Introdução, Lógica e Cosmologia, também editora Paulus, do mesmo autor. Você também pode adquirir o volume 3º da coleção do Daniel Rups. Você pode também ler Santo Tomás de Aquino, escrito por Chesterton, perdão pela pronúncia, né? Falei rápido. E você vai encontrar tantas riquezas, né? Santo Tomás que deixou um grande arsenal para nós, onde alguns falam que seria capaz de afundar o navio ou encher uma grande biblioteca só com os escritos dele. Infelizmente não temos todos os escritos hoje guardados, mas temos uma grande parte para nos enriquecermos. São João Paulo II nos incentiva na encíclica Fé e Razão a mergulharmos em Santo Tomás de Aquino. O Concílio Vaticano II também nos incentiva a volta a Santo Tomás de Aquino. Bento XVI nos ensina que os santos são os melhores intérpretes da Escritura. Eles são os melhores, aqueles que fazem a melhor hermenêutica da Escritura, porque vivem a Escritura. Então vamos lá falando um pouquinho sobre Santo Tomás de Aquino. Entre os estudantes que no ano de 1248 seguiam os cursos de Alberto Magno, no Studium Dominicano de Colônia, não se fazia notar, a não ser pelas suas dimensões físicas, um rapaz enorme, de rosto plácido, que parecia ruminar sem parar. Não se sabe que ausência de pensamento. Os condiscípulos chamavam-lhe o boi mudo. A tal ponto, a sua grande calma e a sua espantosa capacidade de ficar em silêncio lhes parecia estúpidas. Mas quando, por acaso, numa discussão, esse rochedo se movia, era para esmagar com 10 palavras todos os adversários. Lembrando também que um dos autores, Chesterton, toda vez eu estou errando essa palavra, perdão, e ele fala que Santo Tomás queria e buscava a verdade. E não importava se ele falava com Zé Ninguém, como nós dizemos hoje, ou com alguém. Ele queria dar respostas. Ele queria mostrar a verdade àquela pessoa. E queria também descobrir a verdade. Ele não era alguém autossuficiente, mas um homem muito humilde. E um dia o seu mestre, que conhecia bem, e que, como se murmurava, o utilizava como colaborador nos seus prodigiosos trabalhos, referindo-se à alcunha irônica que ele tinha dado, exclamou a seguinte forma ao ouvir chamando ele de boi mudo, né? Ele falou o seguinte: sim, um boi mudo, mas eu vos garanto que há de mugir tão alto que abalará o universo inteiro. Chamava-se Tomás e tinha 24 anos. Nunca dissera a ninguém que essa família de Aquino, no seio da qual nascera em 1224, era uma das mais nobres de toda a Itália, que tinha o imperador Barba Roxa como tio e Frederico II como primo, e que teria tido o direito de esquartelar o seu escudo com 4 ou 5 armas reais.
se há muito tempo não tivesse abandonado não só esse escudo, mas também todas as vaidades do mundo, para só conhecer como brasão a cruz negra de Cristo. Pequeno oblato do Monte Cassino, que aos 6 anos espantava os mestres perguntando-lhes inopinadamente: que é Deus? Tinha encontrado aos 15 anos, quando estudava em Nápoles, a corrente do jovem fervor dominicano, e nele se lançara com alegria. Nada pôde arrancá-lo dessa vocação que ele considerava providencial, nem os gritos do pai, nem os afagos das irmãs, nem as violências dos irmãos, pouco lisonjeado com a ideia de verem um Aquino mendicante, ou seja, mendigando na ordem dos dominicanos, que era uma ordem mendicante, onde vivia de pedir esmolas, e era a ordem dos pregadores da época. Mas a família de Santo Tomás, muito rica, desprezava essa ordem e não queria que seu filho viesse a participar de uma ordem como essa. Padre, talvez até sim, mas de uma ordem como essa, de forma alguma. Enquanto a família o mantinha preso no segredo de um dos seus castelos, resolveram enviar-lhes a mais atraente das tentadoras. Mas a mensageira de Satanás passou vergonha e escapou por pouco da atição que Tomás brandiu contra ela. Ou seja, mandaram essa mulher para fazê-lo cair em pecado, mas ele, com a brasa de fogo com tição, correu atrás dela e ela saiu gritando, com medo. Queria ser dominicano e dominicano seria. Nem abade do Monte Cassino, nem arcebispo de Nápoles. Ninguém seria capaz de vencer a sua santa obstinação. Foi assim que em Paris, durante 6 anos e depois 2 anos, e pouco em Colônia, Tomás seguiu como novício dominicano os ensinamentos do maior mestre da ordem. Em 1251 estava formado na posse de uma cultura imensa e de um discernimento cuja maturidade causava espanto. Não seria conveniente que começasse a dedicar-se também ao ensino? Atraiu as multidões instantaneamente. Nunca ninguém comentara com tanta originalidade o famoso livro das sentenças de Pedro Lombardo, nem tirara dessa obra conclusões tão ricas. E isso não agradou àqueles que viam ao crescente mau humor o assalto dos mendicantes aos baluartes da inteligência. Por ordem formal de Alexandre IV, em 1256, Tomás entrava para o corpo docente da Universidade de Paris, ao mesmo tempo que São Boaventura, seu amigo franciscano. Aqui tem um episódio interessante que, uma certa vez, Santo Tomás, 2 gênios conversando, né? Santo Tomás pergunta para São Francisco, aliás, São Boaventura, o franciscano. De onde é que você descobre esta grande teologia? Quais são os seus livros? Qual é a fonte? E São Boaventura mostra para o seu amigo Tomás de Aquino, Santo Tomás. Abre a porta e mostra lá a imagem de Cristo crucificado. Ele fala: está aqui a minha teologia, está aqui os meus livros. Ou seja, a teologia feita de joelho no chão. A teologia onde eu coloco o meu coração, eu coloco também a minha cabeça no coração de Cristo e aprendo dele. Essa é a verdadeira teologia. Como Santo Tomás também fala nos seus escritos, que é o homem que não vive a castidade, que não vive a virtude, ele não pode fazer de fato a verdadeira teologia, porque ele está com a mente embotada pelo pecado. Então possamos saber que não é apenas um intelectualismo, mas uma verdadeira vida mística que desemboca, que transborda na teologia. Desde então, reconhecido já por muitos dos seus contemporâneos como luminar, iria prosseguir, com o mesmo impulso maciço que caracterizava sua maneira de ser. A tríplice tarefa de professor, de escritor e de conselheiro dos papas. Depois de ficar 3 anos em Paris, foi chamado para a corrente, ou melhor dizendo, perdão, para a corte pontifícia e assistiu sucessivamente a Alexandre IV, Urbano IV e Clemente IV, como uma espécie de teólogo oficial da Cúria. Voltou a Paris por mais 3 anos e de lá partiu para Nápoles, onde fundou a universidade e continuou a semear ideias, sempre a mãos cheias, entre auditórios e entusiastas.
Mas ao mesmo tempo, por que milagre? Escrevia, comentava, discorria ao longo de milhares de páginas marcadas com selo da originalidade e do gênio. A Suma Teológica saía das suas poderosas mãos. O seu destino de pensador parecia traçado de antemão, quando em 1274 Gregório X lhe ordenou que, como uma das mais seguras testemunhas das suas intenções, se dirigisse a Lyon para assistir ao concílio, onde também estaria São Boaventura. O franciscano ainda pôde tomar parte na assembleia antes de entregar sua santa alma ao Senhor. São Tomás, menos feliz neste sentido, ficou detido no caminho, no convento cisterciense de Fossanuva. A doença que se desenvolve à vontade nesses organismos robustos acabou por derrubá-lo. Morreu em 7 de março, com menos de 50 anos. Qualquer esboço de retrato psicológico de um homem desta envergadura seria uma tarefa irrisória. Os contrários harmonizam-se nele numa unidade tão paradoxal que desencoraja toda análise. Aqui falando um pouquinho também da experiência mística que ele teve, da levitação, como nós chamamos hoje. Também quando o Senhor aparece para ele e pergunta, o elogia sobre a Suma, sobre o que ele escreveu sobre o próprio Senhor, e pergunta o que ele quer. Escreveste bem sobre mim, Tomás, o que queres? E ele fala que quer somente a Deus, quero somente a ti, Senhor. Seja um homem que poderia pedir tantas outras coisas, mas ele entende que deve mergulhar em Deus, que é o tudo dele, o tudo da vida dele. Continuando, esse gigante calmo, de traços vigorosos e plácidos, de olhar direto, é também aquele cuja brusca violência explode quando se trata de uma causa que lhe é cara, ou que quando a seiva das ideias referve dentro dele, percorre a passos largos e apressados corredores de um claustro. Esse manejador de ideias, que julgaríamos ocupado unicamente em alinhar os parágrafos da Suma, é o mesmo que, tendo uma questão difícil para resolver, cola a sua fronte na porta do tabernáculo, ou seja, um grande adorador. O mesmo que se emociona até as lágrimas com o mistério de Cristo imolado, ou ainda, o mesmo que, com a simplicidade de um estudante, põe o seu trabalho sob a proteção da Santíssima Virgem. O mesmo também que confessa ter conhecido em visões místicas coisas ao pé das quais todos os seus escritos são simplesmente palha. O mesmo, finalmente, que na hora da morte pede que lhe leia um livro mais ternamente espiritual da Escritura, o Cântico dos Cânticos. Que devemos admirar mais neste gênio prodigioso a capacidade de apreensão, o poder de organização, a fecundidade quase inadmissível, ou essa capacidade quase napoleônica de enfrentar ao mesmo tempo 4 ou 5 problemas e de ditar a 4 ou 5 secretários respostas pertinentes às questões mais obscuras. Mas temos de admirar também esse dom de ver as coisas com justeza e de longe, de ir diretamente ao essencial, de aprender o transcendente no testemunho dos sentidos, e essa maneira tão simples de aceitar o real e submeter-se às suas lições. E tudo isso define um pouco de Santo Tomás de Aquino, um verdadeiro cristão, um homem que é escritor, que é poeta, que é um grande santo, grande professor, mas também se faz um grande aluno. Se monta nos ombros dos gigantes, dos santos padres da Igreja. Por isso fez a Catena Áurea, como grande trabalho de um homem que sabe colher da riqueza da tradição da Igreja. Um homem que sabe recolher do depósito fidei da Igreja o grande bem espiritual, como fala o Evangelho. O homem que sabe tirar coisas velhas e novas do grande tesouro, do grande baú onde está o tesouro. Esse homem, onde nós poderíamos enumerar tantos títulos, mas podemos falar aqui alguns.
escritos exegéticos consagrados tanto a Isaías, a Jó e a Cântico dos Cânticos, como aos Evangelhos ou a São Paulo, inumeráveis sermões que só conhecemos imperfeitamente, mas que nos consta que chegavam a comover aos auditórios até as lágrimas, tratados de ascéticas e de mística, entre os quais o dos dois preceitos da caridade e o da saudação angélica são verdadeiras joias. A grande obra de apologética polêmica, a Suma contra os gentios, que arrasa os descrentes e os pagãos, livros filosóficos em que se prescrutam a lógica, a física, as ciências naturais, a moral, a política e a metafísica. A esses comentários, as obras de Aristóteles inacabados, que são como os fundamentos do conjunto, e finalmente as obras teológicas, muitas delas provenientes dessas questões disputadas que ele abordava com seus alunos. Toda essa lista basta para fazer compreender até que ponto é sumário reduzir Santo Tomás à Suma Teológica. Não há dúvida de que ela não deixa de ser a nave do edifício, mas nem as capelas laterais, nem o recinto do coro podem ser negligenciados. Aqui é um pouco de Santo Tomás de Aquino. E lembrando que Santo Tomás teve que defender muitas vezes o aristotelismo, de que se fizera ardoroso palandino contra adversários que vinham de dois lados. Uns, os tradicionalistas, viam nele uma novidade inquietante, mais ou menos herética. E esses velhos guardiões agostinianos e neoplatônicos tinham amizades altamente colocadas com o bispo de Paris, Estevão Tempier. Os outros, muito mais perigosos, eram aristotélicos extremistas e fanáticos, que procuravam não tanto submeter Aristóteles ao Evangelho, como submeter Cristo ao Estagirita, profundamente influenciado pelo muçulmano Averroes. Arriscavam-se a cair num puro e simples racionalismo, e pelas confusões que criavam, comprometiam toda a doutrina do Santo Tomás. Santo Tomás teve que travar pesadas batalhas contra o mais notório dentre eles, Sigério de Brabatim. Aqui mostrando que Santo Tomás também teve dificuldades, não foi só aplaudido, né? Ele teve várias controvérsias, tanto aqueles que eram liberais demais e outros tradicionalistas demais. Santo Tomás consegue esse equilíbrio. Então a grande riqueza de Santo Tomás, aqui um pouquinho da vida dele, e nós podemos ler seus escritos, buscar também introduções sobre a sua teologia, e é bom que a gente busque primeiro essas introduções que eu indiquei aqui, porque são fontes mais seguras. Existe muita coisa escrita sobre Santo Tomás, mas é uma teologia um pouco mais liberal, que em lugar de trazer uma riqueza, pode até trazer um prejuízo. Não que seja proibido ler, mas fica aí a dica. Deus abençoe a cada um de nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.